Bom dia ou boa tarde. Nós vamos avançar hoje para a nossa última temática, talvez a mais importante em termos de assunto, embora as outras tenham tido também o seu devido lugar. E eu gostaria que nos preparássemos para tal, de uma forma bem prática, bem direta, mas acima de tudo bem espiritual. Queria que nos preparássemos para este momento. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, mas ao mesmo tempo nós precisamos de ter grande equilíbrio para lidar com este tema. Se você reparou, o título das temáticas era a batalha final, última missão, e como eu disse, ele era um apanhado de várias coisas. Estamos perante uma última batalha, um último conflito, e se é verdade que isso engloba o Armagedom, o último conflito que vai haver entre o povo de Deus e as hostes do inimigo, também é verdade que nós temos uma batalha mais importante do que essa para travar, que é a batalha que nos pode preparar para esse conflito, e essa batalha é do caráter. Então a temática ela englobava várias coisas. Ela englobava a batalha espiritual que temos que travar com as hostes do inimigo, ela englobava a batalha que temos que travar com as resistências que vão surgir quando queremos avançar, e ao mesmo tempo a batalha que temos que travar com o nosso caráter. Hoje nós vamos falar sobre essa batalha. Já começámos e adentramos esse tema, mas vamos continuá-lo. Eu queria que nós estivéssemos num espírito grande de oração. Estou dando um tempo para nos irmos ambientando, inclusive eu, para que nada nos perturbe consoante avançamos. Então eu vou fazer como fizemos ontem. Vamos começar com um momento de oração mais curto e individual, todos aqueles que se puderem ajoelhar. E desse momento de oração, nós vamos então começar o nosso tema. Oraremos em silêncio e eu terminarei com uma oração. Querido Pai, neste momento quero pedir-te no nome de Jesus que tu possas dar-nos concentração, compenetração, clarividência para abordar este tema, que possas inspirar cada palavra e também a atitude com que vamos ouvir possa ser de Cristo. Por favor, abençoa esta mensagem e fala chegar ao seu destino e ao nosso coração e ter um efeito real e verdadeiro na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Caráter, a última missão. Há várias coisas que estão implícitas neste tema. O irmão Mauro estava mesmo há pouco a falar sobre a questão da natureza humana de Cristo. Eu quero fazer alguns comentários sobre isso.
e até ler um pouco sobre essa questão, mas eu vou apenas comentar. Os conceitos que nós vamos tendo de várias coisas vão tendo uma influência sobre a forma como encaramos a espiritualidade. A Igreja precisa passar por um reavivamento e reforma. O próprio Presidente da Conferência Geral lançou esse mote na sua primeira sessão. O Espírito Profecia diz que reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, mas que se complementam e que uma não deve acontecer sem a outra. Talvez nunca tenhamos feito um paralelo entre justificação e santificação e reavivamento e reforma. O reavivamento é o processo espiritual que nos leva a despertar espiritualmente, a crescer espiritualmente e a desejar uma reforma. E esse é o processo físico, real, prático que acontece. Então, com o reavivamento, nós sentimos desejo de reforma. Com a justificação, nós somos capacitados para a santificação. Se uma pessoa tem um reavivamento emocional que não conduz a nenhuma reforma, então esse não é um verdadeiro reavivamento. E se uma pessoa tem uma reforma, pode reformar muitas coisas na sua vida, mas essa reforma não é acompanhada por um despertamento espiritual, por uma verdadeira justificação, ela não passa de regras e parâmetros. Então eu posso até ser uma pessoa que tem todas as reformas na sua vida, veste-se de forma correta, come de forma correta. Muitas das vezes as pessoas na igreja, a gente as ouve dizer que não é bem aí, o que Deus vê é o coração. O que é que Jesus disse? Que aquilo que está cheio o coração, não existe uma coisa sem a outra. E nós não devíamos confiar nas nossas intenções. Eu queria que nós tivéssemos bem claro algumas das coisas que já falámos. O objetivo não é prendermos-nos nos detalhes. Quando falamos de música, nós queremos falar de tudo, não só da bateria, mas de toda a adoração. Quando falamos de saúde, nós queremos falar não só de ser vegetariano, não ser vegetariano, se pode ir para o céu, se não pode ir para o céu, mas de todo o conjunto. Já reparou que muitos vegetarianos morrem com problemas de saúde sérios por vezes, porque às vezes não se libertam do stress. Às vezes até há um síndrome que acompanha alguns vegetarianos que é assim: eu agora sou vegetariano, e a pessoa está sofrendo ali para ser vegetariano. E se eu estou a ter que sofrer, então todo mundo vai ter que sofrer comigo. Então, se alguém não está sofrendo comigo, não pode ter nenhum cargo. Olha, meu amigo, coisa boa não precisa obrigar ninguém, tá? O que é bom e ninguém precisa de ser obrigado. Eu, se tenho uma coisa boa, quem fica perdendo se não consumir essa coisa boa é quem não consumir. Mas quando falamos de caráter e de santificação, eu não queria que nos prendêssemos no detalhe, por exemplo, da natureza humana de Cristo, ou no detalhe da vitória sobre o pecado, se vamos ou não vamos pecar até ao fim. Os que acreditam que vamos pecar até ao fim, os que acreditam que não vamos pecar até ao fim, que é possível, não é possível, e às vezes nos prendemos demasiado sobre isso. Eu quase que pedi ao Levi uma massagem como aquela que ele me deu no outro dia, em todo o mundo, se o Levi pudesse, para todo mundo relaxar um pouco aqui e não ficar tenso com essa história. Às vezes levamos muito nos nossos ombros o peso da vitória sobre o pecado, e ele na realidade deve ser depositado sobre os ombros de Cristo. Não é uma guerra nossa. É interessante que o Armagedon, o vale do Megido, é uma palavra que aparece algumas vezes na Bíblia. Há uma expressão, o verbo amar, e ligado ao nome de Gideão, soa como Armagedon no Antigo Testamento, e Gideão foi chamado para uma batalha em que ele venceu, não pelo seu poder, mas pela sua entrega.
Também Jeosafate teve uma batalha no Vale do Megido e o Senhor disse assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Sossegai e vede a vitória que o Senhor vos dará. Esse é o Armagedom. É verdade que há tensão, há perseguição, há inimigos, mas a batalha não é nossa. Nós somos canais através dos quais essa batalha vai passar. Então nós precisamos, nesta batalha espiritual, na questão do caráter, precisamos ter a confiança de Davi. Se Davi se centrasse no tamanho do gigante, certamente que ele não iria dizer as mesmas coisas que disse, nem avançar. Mas Davi estava tão centrado em Cristo que ele nem sequer prestou atenção suficiente ao gigante. O seu foco era a indignação daquele gigante estar a ofender a Cristo e estar a desonrar o nome de Jeová. Eu quero começar por dizer uma coisa bem clara. Eu não pretendo nesta palestra, nesta mensagem, neste sermão, não pretendo vir aqui provar até que ponto vamos pecar, se é possível ou não. Eu sei que muitos até dos que dizem que eu sou perfeccionista, eu quero fazer uma declaração. Eu posso ser perfeccionista, sim, depende do seu conceito de perfeição ou de perfeccionismo. E quero fazer uma outra declaração. Perfeição é uma doutrina da igreja, sim. Não há ninguém que possa refutar isso, porque essa palavra aparece inúmeras vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, inúmeras vezes no Novo Testamento, em hebraico, em grego, e aparece inúmeras vezes no espírito de profecia. Portanto, a palavra e o problema não é a palavra perfeição, nem perfeccionismo, porque às vezes nós dizemos a um colega de trabalho: você é um pouco perfeccionista, ficou tudo aqui direitinho, e nem sempre isso é uma ofensa, porque seria uma ofensa nos termos espirituais. O que está em causa aqui é qual é o seu conceito de perfeição e o que é que significa a palavra perfeição para cada um de nós. Qual é o seu conceito e significado que essa palavra tem para si? Por exemplo, para um hebraico, para a língua hebraica, ela parece: anda na minha presença e ser perfeito. E também para o grego do Novo Testamento ela aparece: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E eu já vi pessoal fazer tanta volta para tentar justificar que esta palavra não quer mesmo dizer perfeição, que isso é e tal. O conceito grego de perfeição é um conceito que funciona desta forma. Isto que eu vou dizer agora, creio que é uma informação vital e recomendo total atenção para o que eu vou dizer agora. Pode acordar as pessoas aí do seu lado que estão dormindo, podem dormir logo, mas agora aproveitem para ouvir. Para o grego, a perfeição é quando a tarefa está acabada e eu atingi o clímax de algo. Para o hebraico, a partir do momento em que eu me envolvi nessa tarefa, eu já estou a alcançar. Vou dar exemplos. A Bíblia diz que Jesus esteve no ventre da terra 3 dias. Mas se você juntar tudo, dá 2 dias, porque é metade de um dia e metade do outro praticamente. Mas para o judeu, assim que eu inicio uma parte do dia, esse dia já conta na contagem. Logo, ele esteve 3 dias, porque ele esteve parte desses dias. Para o grego já não. Ora, a igreja ao longo dos tempos foi influenciada por estas duas culturas e conceitos. A cultura grega tem conceitos de Deus. A questão da natureza humana de Cristo também foi influenciada pela cultura grega. Eles tinham o conceito de demiurgos, semideuses, como Hércules. E muitas destas coisas atrapalharam. Quando na Idade Média nós tivemos pessoas que foram teólogos, que sentiam um certo complexo de haverem aqueles sábios gregos, como São Tomás de Aquino,
São Agostinho, eles viam aqueles filósofos gregos e sentiam que o cristianismo também tinha que ter homens pensantes, e começaram a importar todos esses conceitos dos gregos, e trouxeram muitos conceitos que foram influenciando a forma como víamos a divindade, a forma como víamos a perfeição. Então eu quero que notemos como isso influenciou, por exemplo, a igreja hoje. A igreja católica, ela absorve a maior parte da sua teologia do mundo grego, da filosofia grega e da sabedoria. É uma teologia filosófica. Nós tínhamos um professor que nós dizíamos que ele nos ensinava filosofia sistemática em vez de teologia sistemática, porque ele era uma pessoa com uma mente mais filosófica. Ele tinha tido uma formação, o seu doutoramento tinha sido tirado na igreja católica, na Universidade Católica, e o grego, a cultura grega acabou por influenciar a igreja católica. Então, para um católico, um santo é uma pessoa que atingiu um patamar extraordinário e que é uma pessoa quase inalcançável, muito boa, fez muito bem, muita caridade, muitas obras. Mas Paulo escreve aos santos. Então, para Paulo, os santos são aqueles que começaram a carreira da santificação. Ainda que não tenham concluído, eles já são chamados santos, porque ele está influenciado pela cultura hebraica. Assim que você começa a carreira da perfeição e da santificação, você é considerado perfeito. Porque a perfeição cristã, e Paulo tem ali o equilíbrio das duas culturas, a perfeição cristã funciona desta forma. Eu tenho que estar plenamente, perfeitamente justificado e tenho que avançar a minha santificação de uma forma perfeita. Logo, isto é muito importante ser entendido. Por exemplo, quando Paulo diz assim: escrevo aos meus irmãos, vós que sois perfeitos, aos perfeitos. Mas depois Paulo diz assim: não que eu julgue que já tenha alcançado. Paulo está a falar de duas coisas. Ele está a falar que eles são perfeitos porque eles já começaram a carreira da perfeição, e ao mesmo tempo ele está a dizer que ele não se considera perfeito porque ele ainda não concluiu a carreira da perfeição. Ele está a juntar o conceito grego de perfeição com o conceito hebraico de perfeição, e as pessoas ficam confusas. Então, mas é ou não é? Viu, Paulo ainda não era perfeito e ao mesmo tempo os outros ele diz que são perfeitos. Eu digo-vos uma coisa com toda a sinceridade: como cristãos seria melhor irmos para a teologia que para a filosofia. Filosofamos muito com esta palavra. Não precisamos filosofar tanto, porque Ellen White não escreveu nem em grego nem em hebraico, escreveu em inglês, que é uma palavra que qualquer um consegue entender, e quando ela escreveu perfeito, todos nós sabemos o que ela queria dizer com isso. Mas todos temos que ver o que é que está no nosso contexto psicológico de noção do que é ser perfeccionista ou do que é ser perfeito. Então, não é honesto dizer que alguém é um perfeccionista, porque isso não está a dizer nada. É a mesma coisa que dizer essa pessoa é uma pessoa comparativamente prática. Eu, quando cheguei ao Brasil, às vezes utilizavam expressões que elas para o brasileiro tinham um significado diferente. Por exemplo, para um português dizer assim: olha, o cenário estava ótimo e eu vou tirar vantagem da situação, significa que, como era uma oportunidade, eu aproveitei. Para um brasileiro significa que eu me aproveitei da oportunidade. Tirar vantagem para mim significava uma coisa totalmente diferente. Então, se eu disser uma coisa, por exemplo, um amigo meu foi para Portugal, e brasileiro, e no primeiro mês de trabalho dele, quando chegou ao fim do mês, o patrão perguntou: você quer receber agora ou logo? E ele achou que era uma piada, não é? Quer receber agora ou já? Mas logo, em Portugal, quando eu digo eu passo em sua casa logo, eu estou querendo dizer que eu vou passar na sua casa no final do dia. Então ele disse logo, e o patrão continuou andando. Aí o patrão olha para ele: o que é que você está me seguindo? Ele disse assim: não, você não disse que ia me pagar logo. Disse: é logo, então você não quis logo, eu vou te pagar, não é? Mas ele estava à espera para receber logo. Então, o que é que você quer dizer quando você diz que alguém é perfeccionista? Quer dizer que essa pessoa gosta de fazer tudo direitinho?
Porque quando eu vejo alguém que trabalha num motor de um carro e faz tudo, eu digo, olha, eu gostei desse mecânico, ele é perfeccionista com o seu trabalho, é perfeito. Qual é o mal de querer ser perfeito? Porquê é que Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito, e não disse, anda na minha presença e ser perfeccionista? Ou porquê é que Ele não disse, anda na minha presença e ser perfeito? Mas deixa eu explicar o que é que eu quero dizer. O parâmetro de perfeição que Deus está dizendo é muito claro. E agora você vai pensar muito seriamente nisto que eu vou dizer. Sede santos como eu sou santo. Perfeito como eu sou perfeito. Espera lá, não quer dizer bem que Deus seja perfeito. O que quer dizer é completo, maduro. É isto que estamos querendo dizer quando dizemos que, quando filosofamos acerca da palavra perfeito que está ali. E quando dizemos assim, não é possível ser perfeito, estamos dizendo, olha, o que Deus pediu não tem nada a ver, Deus. Você não sabe o que você está falando, Senhor. Porque como é que nós vamos... Então, o Senhor me diz, anda na minha presença e ser perfeito, mas eu digo-lhe, Senhor, isso não dá. Não sei se vocês notam, mas isto é a filosofia de Caim. Traz uma oferta, ovelha não dá, eu vou levar fruta. Normalmente isso está ligado, isso sim, é justificação pelas obras. Explicando um pouco esta questão, eu queria então avançar e quero fazer mais uma explicação introdutória. A questão da natureza humana. Há aqui algumas coisas em que as pessoas dizem assim, eles são pré-lapsarianos, pós-lapsarianos, e voltam aquelas palavras que ninguém entende nada. E alguns ficam olhando assim, são pós-lapsarianos, cuidado, mas não sabem nem o que é. Mas é uma palavra complicada, não é? Então a pessoa já fica, deve ser dissidente do pior que há. Pós-lapsariano, não deve ser brincadeira. Primeira coisa, todos nós temos natureza humana, não sei se vocês sabiam disso, não é? Eu tenho natureza humana, você tem natureza humana, Cristo tem natureza humana, Adão tem natureza humana. Portanto, isso não é o ponto que está em causa aqui. Todo mundo tem natureza humana. Agora, a questão que se coloca é... será que eles então não acreditam que Jesus era humano? Não, esse não é o ponto. 100% divino e 100% humano. Aí você pergunta, isso não dá 200%? É como as pessoas que dizem assim, vocês são politeístas, porque olha, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses, 1 mais 1 mais 1 faz 3, e a pessoa esqueceu que é 1 vezes 1 vezes 1, faz 1. Da mesma forma, você não vai somar 100% humano com 100% divino. Nele habitava a plenitude da divindade. Começamos já aqui com algumas diferenças. Em algum de nós habita a plenitude da divindade? Nele habitava corporalmente. Mas como é que é isso? Então Deus cabe num corpo humano? Meu amigo, o Mauro acabou de explicar. Algumas perguntas deixa para o céu, que lá a sua mente já vai entender um pouco mais. A gente não entende nem como é que é um átomo, quer entender como é que é o mistério da encarnação, que os anjos estão passando uma eternidade para entender, e vamos passar uma eternidade para entender. Você quer entender tudo agora? Isso chama-se imediatismo. Então, está claro que o problema não é se ele era humano ou não era humano, e está claro também que o problema não é se ele era 100% Deus e 100% homem. E também quero deixar claro que ele não usou a sua divindade enquanto esteve nesta terra, e eu vou até um pouco mais profundo. Ele não usou nunca em benefício próprio, e na maior parte dos casos em que foi feita uma intervenção divina, Cristo não foi quem fez. Ele deu ordens aos seus anjos e eles executaram os milagres. Quer um exemplo? O servo do centurião.
A palavra de Cristo é uma execução, é uma ordem. E os anjos estão ansiosos para obedecer. Não são como nós que estamos ansiosos para desobedecer. Quando vieram para prender Jesus no Getsemane, você pode ler lá a descrição que o Espírito Profecia faz, os anjos estavam assim ansiosos à espera do momento em que o general deles ia fazer só um sinal ou um movimento e eles iam defendê-lo. E eles ainda apareceram e fizeram a multidão cair e recuar para trás. Quando Jesus estava no Getsemane, os anjos estavam ansiosos para atuar, porque eles amam o seu general e querem obedecer ao máximo. Quando Jesus estava na cruz, os anjos estavam ansiosos para que fosse dada a ordem, já chega, basta. Diz o Espírito Profecia que eles estavam à espera que, como foi interrompido o sacrifício de Abraão, também Deus no último momento interrompesse o sacrifício do filho, e que foi para eles um choque muito grande quando não houve nenhuma interrupção e tudo foi consumado até ao fim por mim e por ti. Temos que parar e pensar mais vezes nestas coisas. Você já viu o seu filho cair, sofrer, chorar? Hoje o Joel caiu da beliche. Eram 2 da manhã. Eu fiquei logo preocupado e a Sara também. Mas o Joel é meio borracha, né? Aí estava bem, quase nem acordou. Mas imagine você ver o seu filho ali na cruz. Não é só um filho, porque o filho é a conjuntura, como vemos em Hebreu, que surgiu no plano da salvação. Mas a questão aqui é um ser que não conseguimos compreender a sua essência, por isso não vale a pena pô-lo num conceito de pessoa humana, com o qual o Pai estava totalmente conectado. Precisamos chegar a esta conexão com eles, com a divindade também. A questão que está em causa é que tipo de humanidade Cristo tinha. E aí entra o pré e o pós. Algumas pessoas queriam que ele tinha uma humanidade pré-lapsariana. Lapso é uma falha, uma queda. Então que ele tinha a humanidade como Adão tinha antes da queda. Outras pessoas creem que ele tinha uma humanidade pós-lapsariana. Ou seja, como Adão tinha depois da queda. Eu sempre faço uma pergunta. Quantos minutos depois da queda? Temos que abranger um pouco mais daquilo que estamos a falar. Assim que Adão pecou, perdeu as vestes de luz porque a dimensão espiritual ficou logo manchada. E a partir dali começou uma degenerescência da raça. Foram diminuindo em tempo, foram diminuindo em quantidade de vida, em energia, ficando menores em tamanho, em tempo de existência. E nós sabemos que Jesus esperou 4.000 anos para vir. Quando tiveram 7, Adão e Eva pensavam que ele era o Messias. Por que é que Jesus esperou 4.000 anos para vir? O Espírito Profecia responde, diz que ele esperou para um momento em que a raça tinha atingido um ponto baixo da sua degradação e do trabalho do pecado. Mas Jesus faz isto por algumas razões. Mas antes eu queria prender-me um pouco na questão do pré e do pós. Eu pessoalmente não aprecio utilizar estas expressões. Eu sei que muitas pessoas as usam para facilitar e não estou condenando isso, até porque não sei se isso define bem o que se quer dizer e se toda a gente entende, mas eu costumo colocar a questão, se alguém chegar e perguntar assim, a sua esposa Sara, ela é loira ou é ruiva? E eu disser assim, não, ela é morena. Não, responda à minha pergunta, ela é loira ou é ruiva? Às vezes nós polarizamos o que significa na mente daquele irmão pós-lapsariano, o que significa daquele irmão pré-lapsariano, o que é que ele realmente está a querer dizer com isso? Porque dentro do pós-lapsarianismo tem também diferenças de opinião quanto a pequenos detalhes. Dentro do pré também existem diferenças. Então, nem sempre um rótulo define tudo e não devíamos ter nenhum preconceito sobre isso. Já disse e volto a dizer que ser pós-lapsariano
não é uma heresia. Alguns ramos do pós-lapsarianismo podem entrar em extremos de heresia, assim como alguns ramos do pré-lapsarianismo entram em extremos de heresia. Eu não estou defendendo nenhuma posição, porque eu não me considero com nenhum dos títulos. Não me considero nem pós, nem pré. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Não quero confundir, porque o Mauro vai, por exemplo, apresentar um estudo, e eu nunca ouvi esse estudo, mas eu tenho confiança nos que já vi do Mauro, que ele é uma pessoa que vai buscar sensatamente cada detalhe. Eu não sei qual é a opinião do Mauro em detalhe, nós nunca falámos sobre essa questão. Sabem porquê que nunca falámos sobre essa questão? Porque para nós não faz diferença nenhuma, o ponto que interessa é que Jesus é o nosso modelo. Se você tiver isso claro, que Jesus é o modelo que você deve imitar, que você deve refletir o caráter de Cristo, acredite no que quiser. Você ser pré-lapsariano e acreditar que ele era como Adão antes da queda, só vai complicar mais o seu trabalho. Mas se você, seja pré ou seja pós, não acredita que Jesus é o seu modelo, então você está numa heresia. Se você não acredita que deve imitar a Cristo, seja ele quem for e como for, você está numa heresia. Eu prefiro, em vez de falar de pré e pós-lapsariano, falar de uma coisa que eu não sei se você já pensou, seja você pré ou pós. O Jesus pré e pós-ressurreição. Você reparou que a natureza humana de Cristo é diferente antes e depois da ressurreição? Talvez isto ajude a esclarecer um pouco sobre que natureza ele tinha antes de morrer e ressuscitar e com que natureza ele ressuscitou. E há várias coisas que entram em conceitos estranhos. Quer ver? Uma formiga, quando foi criada no Éden, era perfeita? Sim ou não? Logo era ela do tamanho de Adão, certo? Ser perfeito não quer dizer que somos todos na mesma dimensão. Isso é um conceito grego de perfeição. Um patamar climáxico que todos atingem aquele mesmo nível. Repara, nós vamos todos ressuscitar perfeitos, glorificados, cada um com o tamanho que tem agora. Adão vai olhar, como diz o Odair e a esposa, vão olhar e dizer: olha meu bem, que lindo, falam e tudo. Porque tão é o diminuído, mas vamos estar naquele tamanho, mas perfeitos. Só que Adão vai estar perfeito deste tamanho e nós perfeitos deste tamanho. E vamos todos crescer até à estatura de Adão durante a eternidade. E diz o Espírito de Profecia que Cristo é um pouco mais alto que Adão. Mas quando Cristo ressuscitou, estava com uma natureza glorificada, que certamente era semelhante à de Adão, e certamente diferente à que tinha antes de morrer, mas ele estava com o mesmo tamanho, para não chocar as pessoas. E ao ir para o céu, então, provavelmente assumiu o seu tamanho natural. Nós temos que ter abrangência, irmãos, para o que estamos a falar. Eu não quero tomar muito tempo com estas coisas, porque este não é o tema, mas é que não adianta falar de outras coisas sem falar disto. Então, nós temos uma natureza humana de Cristo antes da sua morte e outra natureza humana de Cristo depois da sua ressurreição. Logo, qual é a diferença? É muito simples, não vamos complicar, não precisamos de grandes estruturas teológicas para dissecar isto. Diz que ele era e veio em semelhança de carne pecaminosa, ou da carne do pecado, ou seja qual expressão vocês quiserem utilizar. Reparem, e diz também que ele é o segundo Adão. Logo, Cristo tinha que ter algo semelhante à carne do pecado e algo que o identifique com Adão. O que será isso? Eu não quero entrar em detalhes, poderemos falar sobre isso noutra altura. Quem sabe, se Deus me der a possibilidade de vir ao próximo congresso, Daniel? Não para pregar, agora quero também desfrutar como a Daniel, está bem? Mas, não, eu estou brincando, terei todo o gosto se tiver essa oportunidade. Mas eu quero que entendamos uma coisa. O que é que Cristo tem em comum com o homem na sua natureza pecaminosa, e o que é que Cristo tem em comum com o homem segundo Adão, para ser o segundo Adão?
Eu creio que o ponto que entra em maior divergência é se Cristo tinha tendência para o pecado ou não. Mas eu, para lhe mostrar como realmente isso não é importante para o contexto e não deveria afetar, porque eu vou-lhes dar uma dica: sempre que há uma discussão, abra o olho. Algumas pessoas é assim, o assunto a discutir é este, então elas criam um problema aqui, ficamos debatendo aqui e nunca chegamos ali. O verdadeiro motivo porque as pessoas fazem tanto fuzuê com a natureza humana de Cristo é para ficarmos debatendo isso e nunca chegarmos a debater a vitória sobre o pecado. E se você cair na armadilha de ficar debatendo isso, você não vai chegar ao ponto que realmente interessa e estará gastando tempo. O que interessa realmente é Cristo como nosso exemplo e modelo de caráter. Eu daria um exemplo que ajuda a entender. Imagine 2 carros do mesmo modelo. O seu carro e o carro de Cristo. Semelhantes, mas tem uma diferença. O seu carro está todo batido. O carro de Cristo não tem nenhuma moça. E agora, Cristo lhe pede assim: eu não estou pedindo que você endireite todas as suas moças, eu só quero que você me siga e venha atrás de mim. Por onde eu for, você vai. Eu vou cuidar das moças. O que é que interessa se o seu carro tem moça ou não? É só segui-lo, imitá-lo. Ele vira para a esquerda, você vira para a esquerda. Ele acelera, você acelera. Ele reduz, você reduz. Isto é só um pequeno exemplo que pode ajudar a entender. Então, ainda que não entenda como funciona o meu carro, eu consigo entrar, dar a chave e avançar. Ainda que não entendamos tudo sobre o mistério da encarnação e sobre a natureza de Cristo, conseguimos desfrutar de conviver com Cristo, criar intimidade com Cristo, imitar a Cristo e deixar Cristo atuar na nossa vida. E isto é o ponto. E poderemos chegar a refletir a Cristo se deixarmos estas coisas acontecerem. Mas eu queria que ficasse claro uma coisa: seja qual for a natureza de Cristo, eu não posso deixar de dizer uma outra coisa. Se você pegar no seu nisto cremos, você vai ficar chocado, porque ao contrário do que a maioria das pessoas que eu me tenha percebido crê no Brasil, mesmo algumas pessoas estudadas teologicamente, o nisto cremos afirma claramente que Cristo não veio com a natureza de Adão antes da queda. Eu sei que muitos podem pensar que esta é a posição oficial da igreja, porque a maior parte das pessoas com quem eu tenho convivido no Brasil crê nisso. Mas na realidade, leia no Nisto Cremos, por volta das páginas 60 e pouco, tem ali a humanidade de Cristo, a natureza humana, Cristo Filho, Deus Filho. Leia o que está lá dizendo. Se quiser eu mando até informação também sobre isso. Mas como o tema vai ser avançado noutro seminário, eu não quero entrar muito nesse aspecto. Eu quero dizer o seguinte: o Congresso MV não tem uma formatação de posição teológica sobre isto. Poderemos ter diferenças de opinião entre pessoas que estão aqui, entre eu e pessoas da liderança. Não faz nenhuma diferença isso, porque estamos conciliados com uma coisa: Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo e é aquele que temos que imitar. Ele esperou 4.000 anos porque o objetivo dele não era só provar que Adão podia ter obedecido à lei, mas esperou o tempo suficiente para poder ser um exemplo mais próximo de nós. Se você quiser encontrar desvantagens, sempre vai encontrar o irmão que é coxo, não tem uma perna, e vai dizer assim: olha, Cristo infelizmente não é o meu modelo, porque ele veio com 2 pernas, eu só tenho uma perna, então eu não vou poder imitá-lo. Outra pessoa vai dizer assim: olha, mas Cristo era homem, eu sou mulher, eu não vou poder imitá-lo. Cristo não tinha que vir necessariamente igual para poder ser um modelo a imitar. E eu vou-lhe perguntar uma coisa, dou-lhe algo e ponho assim na sua mesa e digo: olha, toma aqui um modelo, isto não dá para imitar, mas é um modelo. Faz algum sentido? Eu dou-lhe uma coisa que serve para modelo, mas que não vai nunca você imitar. Mas outras pessoas vão dizer assim: mas quem é que vai ser como Cristo? Olhem, os anjos são perfeitos, não há nenhum que seja como Cristo. Cristo continua a ser o seu modelo e todos continuam a crescer. Mesmo que exista um patamar de perfeição que alcancemos nesta terra,
ainda vamos continuar a crescer. As pessoas perfeitas continuam também a desenvolver-se. No céu vamos desenvolver-nos para sempre. Então, as pessoas, eu vou ser sincero, vocês me desculpem, mas eu acho que em muito caso as pessoas estão arranjando desculpa para não imitar a Cristo. Arranjando conversa, argumento, para continuar na sua vida e condescender com os seus apetites, para não ter que imitar o modelo. Reparem, quando eu faço um molde daqueles de gesso, eu crio um molde e ponho bocados de gesso lá dentro, deixo secar e tiro. Nunca na vida, aqueles pedaços de gesso que eu faço ficam iguais ao modelo. O modelo é sempre mais perfeito, mas continua a ser bem semelhante e toda a gente vê que é a mesma coisa que estamos ali a falar. Quando eu me olho no espelho, o meu reflexo nunca é tão bonito como eu, mas continuo vendo que sou eu que estou ali, certo? Então, Cristo não está pedindo que sejamos iguais a Ele. Cristo está dizendo assim: tal como eu me fiz semelhante a você, eu quero que você seja semelhante a mim, que reflita a minha imagem e o meu caráter de obediência ao Pai. Tal como eu me submeti ao meu Pai, apesar de estar no mesmo nível, que você se submeta ao nosso Pai, meu Pai e vosso Pai. Quero também esclarecer, desculpem, esta introdução está um bocado longa, né? Quero também esclarecer uma coisa: tanto um Cristo pré-lapsariano como um Cristo pós-lapsariano são passíveis de pecar. Qualquer ser humano pode pecar, tem a possibilidade de pecar. Cristo podia pecar, Adão podia pecar, tanto que pecou, qualquer um de nós pode pecar. A impecabilidade foi aquilo que declarou o movimento de carne santa. Isso não tem nada a ver com perfeccionismo, no sentido do que as pessoas dizem de ser ou não ser perfeito. A impecabilidade significa que eu atingi um estágio na minha carne, diziam eles, que eu não, ainda que eu quisesse, eu não posso mais pecar. Adão podia pecar, estava perfeito. Está provado que até os seres perfeitos podem pecar. Portanto, o facto, mesmo que Jesus viesse perfeito, isso não quer dizer que ele não pudesse pecar. Então continua a ser um exemplo para mim. Mas o Espírito de Profecia diz claramente, e eu quero ler um pouco desses textos. Eu tenho muitos textos, não sei como é que vamos fazer. O Espírito de Profecia diz-nos claramente que Cristo não exerceu o seu poder para não pecar. Que Ele não pecou. Ele atua na sua humanidade e não pecou por causa da comunhão que ele tinha com o Pai e do poder que vinha do Pai. Diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 132, parágrafo 4. Ele assumiu a natureza humana com as suas debilidades, com as suas deficiências, com as suas tentações, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como diz Hebreus 4,15. Não exerceu o seu próprio benefício, em seu próprio benefício, nenhum poder que o homem não possa exercer. Isto é uma teoria minha? Está aqui. Querem que eu chame algum especialista em línguas vivas? Foi traduzido por alguém que considera-se especialista em línguas vivas. Eu espero que se consiga entender. As línguas mortas podem ter diferenças. Está claro. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como Ele venceu. Alguém que diga diferente disto seja anátema, porque isto é a inspiração direta da palavra do Senhor. Eu não ouso sequer fazer nenhum comentário, porque posso não ter entendido algo que não me foi manifestado em visão. Ele nos dá o exemplo de perfeita obediência, não é uma obediência qualquer, é a perfeita obediência. Tomou providências, tratou
para que nos tornemos participantes da natureza divina. Isto não é sermos deuses, não é carne santa, é estar unido, conectado com a natureza divina, assim como Ele está em comunhão com o Pai. Podemos fazer parte dessa comunhão através de Cristo, participantes da natureza divina, e nos assegura, é Cristo quem assegura, quem disser o contrário é inimigo de Cristo, nos assegura que podemos vencer como Ele venceu. Eu não estou zangado. Eu quero que todos ouçam bem, porque tenho uma santa indignação quando alguém chama Cristo de mentiroso. E às vezes ainda ousa desafiar aquilo que Cristo disse. A sua vida testificou que, volto a repetir, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 132. A sua vida testificou que com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Como poderia eu pregar outra coisa? Isto está tão claro como a água. Ontem nós vimos vários textos dizendo que temos que ser semelhantes a Cristo, refletir perfeitamente a imagem e o caráter de Cristo. Eu não vejo quão mais claro, eu não vou deixar que o inimigo crie um preconceito com a palavra perfeito só para não se pregar a verdade, só para baixar a norma. Cristo tomou providências, eu agradeço, meu Senhor, porque tomou essa providência. Agora quero que eu lhe diga uma coisa, quando eu olho para mim, eu não vejo minimamente como é que é possível uma coisa dessas. Impossível. Os defeitos que eu tenho, alguns deles, ao tempo que eu já ando trabalhando com eles, eu não vejo a mínima. Olha, Senhor, eu tenho que te dizer sinceramente, eu só estou acreditando porque és tu que estás a dizer, porque por alguma evidência não vejo nenhuma evidência. Isto é o que se chama salvação pela fé. Você não vê nenhuma possibilidade disso acontecer. Você acredita porque é a palavra do Senhor que o disse. Eu não quero ter aqui entre nós nenhuma dúvida de que é humanamente impossível guardar a lei de Deus. Humanamente impossível. Logo, é humanamente impossível. Olha, eu não vou sequer ficar a repetir aqui. Não me interessa entrar no detalhe se vamos chegar a um ponto de nunca mais pecar ou se vamos chegar a um ponto de pecar. Sabe, eu vou dizer sinceramente, isso é salvação pelas obras. Sabe porquê? Porque se não sou eu que vou fazer esse trabalho em mim, para que é que eu estou preocupado até onde é que Cristo vai conseguir ir? Isso demonstra claramente que essas pessoas estão a pôr o trabalho em si próprias e nos seus ombros a função e a missão de atingir esta norma. Eu não vejo como eu possa atingir esta norma. Só mesmo o Senhor pode fazer isso na minha vida. E eu acredito que a maior parte de vocês estarão sentindo e pensando o mesmo. Cristo não precisava ser semelhante a nós para provar que Adão poderia ter guardado a lei. Ele esperou para ser semelhante a nós para não nos desanimar. Nós lemos vários textos que diziam que devemos refletir completamente. Eu quero repetir alguns dos textos que nós lemos. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados, irrepreensíveis diante de Deus. Eventos Finais, página 221. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa de mácula sequer. Maranata, página 243. E um texto que eu não li ontem que eu quero ler hoje. Depois daquele texto que eu acabei de ler, novo hoje, tenho um outro texto novo. Está em Maranata, página 243 também. Ou talvez não seja esta a referência, eu creio que aqui eu me enganei e pus duas vezes a mesma referência. Mas se você escrever isto, hoje em dia em qualquer motor de busca vai encontrar. É um texto muito conhecido. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação. Ah não, este é mesmo de Maranata. Eu enganei-me aqui no texto. Só um minuto. O texto que eu queria ler é este. Estamos buscando sua plenitude,
chegando cada vez mais alto. Atenção, é Ellen White, eu estou lendo, isto não é Daniel Spencer, o perfeccionista, que está dizendo. Procurando atingir a perfeição de caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Isto é claro? Isto é doutrina adventista? Ou nós não acreditamos nesta mulher? Ou isto precisa de ser reinterpretado por várias regras de hermenêutica? Para mim parece-me claro. Justificação pela fé, mais santificação pela fé. A santificação também é pela fé. Estas duas juntas nos preparam para a glorificação. O Espírito de Profecia também nos ajuda a entender, e eu creio que era importante entendermos, o que é a justificação pela fé. Isto está em Testemunhos para Ministros, página 456. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Isto é salvação pelas obras? Nada, certo? Está claro. Depois diz assim, a mensagem aos jovens, página 35, parágrafo 2. A justiça pela qual somos justificados é imputada. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é o nosso título para o céu. O que é que significa se você tem um título para ir a um concerto? Um ingresso para ir ao concerto? Significa que você precisa primeiro fazer alguma coisa para ter entrada a esse concerto, ou você já tem acesso a esse concerto? Já tem acesso. Então a justificação é o ingresso para o céu. Portanto, a nossa santificação, nós não precisamos santificar-nos para ser salvos, mas porque somos salvos. Vou dar um exemplo muito simples. Você ganhou um ingresso para o concerto. Isso é o seu acesso lá. Agora você não quer aparecer de jeans e chinelo. Então você quer estar aperaltado, bem vestido para estar no concerto com todo mundo. Há alguma coisa mais complicada do que isto? Simples, feito para as crianças entenderem, porque é preciso voltar a ser criança para ser salvo. Então, a justiça pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda a nossa adaptação para ele. Eu vou pôr numa linguagem mais brasileira. Também resulta em Portugal. Já ouviu falar em cheque pré-datado? O cheque pré-datado é o seu dinheiro ou é o do banco? É o do banco. Em Portugal aquilo chama-se saldo contabilístico, é fino, não é? Então, quando você não tem dinheiro nenhum no banco, fica um saldo contabilístico, aquilo só está na contabilidade do banco, mas dinheiro mesmo você não tem lá. A mesma coisa acontece com a justificação pela fé. Nós não temos justiça nenhuma. E Cristo diz assim, eu vou pôr lá um pré-datado, eu vou pôr lá um saldo contabilístico. E quando vier a relação de contas, vão olhar para a sua conta e ver crédito lá. Então a justificação é um crédito de justiça na nossa conta. Mas aí Jesus diz assim, olha, é muito bom, mas você precisa aprender a gerir o capital. Então eu vou fazendo vários depósitos para você começar a ter realmente capital na sua conta e não só crédito contabilístico. Então pelo convívio com Cristo, Ele vai passando o seu caráter para nós e nós vamos ficando mais semelhantes com Cristo. Mas para nunca aparecer a conta a zeros, o crédito contabilístico sempre está lá cobrindo o que falta para estar a conta completa. Por isso o ladrão da cruz estava 100% justificado e em santificação plena, por isso ele estava perfeito. Não é porque uns podem ir conseguindo e outros não. Então o ponto de Cristo não é até onde eu consigo chegar, porque nos dois casos é Ele quem faz o depósito, não sou eu. Ficou claro, irmãos? Sim ou não? Se sim, queria ouvir um amém. Amém. Isto é complicado? Isto é perfeição? Ou é perfeccionismo? Irmãos, vamos deixar de brincar de apostasia. Vamos arrepender-nos, converter-nos e entregar-nos ao Senhor para que Ele não só ponha lá o crédito. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Um indivíduo que diz assim, olha, sabe uma coisa, Deus?
Não precisa fazer nenhum depósito, eu não quero nem aprender aí como é que se gera conta. Pode continuar pondo aí um cheque pré-datado todo mês. O que é que esse indivíduo é? Não precisam dizer. Está se encostando. Ele não está dando valor àquilo que estão fazendo por ele. Qualquer indivíduo honesto vai pensar assim: mestre, estou tão contente que você está fazendo isso, por favor me ensina a gerir. Eu quero também, não quero mais ter buraco na conta. Eu quero ser como tu fazes. Qualquer filho quer ser como o pai faz. Isto não é perfeccionismo. Isto é gratidão. Isto é amor paterno. Eu queria que nós lêssemos um texto. Vamos abrir as nossas Bíblias. Este texto está em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios 3, 18. Daniel, quanto tempo mais ou menos temos? Ok, 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, está falando de Moisés que quando estava com Deus saía brilhando. Quanto mais próximo de Deus, mais luz você reflete. Moisés saía de Deus brilhando. Lúcifer estava tão perto de Deus que ele era o portador de luz, era o anjo mais luminoso. Assim que Adão e Eva perderam a comunicação com a glória, perderam a luz. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. Alguém tem espelho em casa? Tem espelho em casa? Entendem esta linguagem? Está claro? Porque muitas pessoas vêm dizer que naquele tempo o espelho não refletia tão claramente. Isso varia de que instrumento era usado para fazer de espelho. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. É na mesma imagem que está aí na sua Bíblia? É a mesma imagem. Isto bate certo com refletir completamente? É a mesma coisa, não é? É bíblico o que Ellen White disse? A mesma imagem, como pelo quê? Espírito, não é por nosso poder, não é por obras pessoais, é o Espírito que executa isto em nós. E Ele faz com que nós reflitamos como que a mesma imagem de Cristo. Agora, você sabe o que significa a glória? Se você for ao Espírito de Profecia, você vai encontrar, eu estou tentando ver esta sigla agora com o inglês PJ. Alguém pode me ajudar? Claro, Parábolas de Jesus, obrigado. Parábolas de Jesus, vejo que não estão dormindo. Página 225, diz assim: a luz de sua glória, a luz que nós vamos refletir, seu caráter, é ela que diz, não é o meu comentário, está lá escrito, seu caráter deve refletir-se em seus seguidores. Como? A mesma imagem. Como? Como um espelho. Como? Completamente. Agora, perfeccionismo é isto. Quando eu chego perto de Deus e digo assim: Senhor, este é o alvo. Então não posso mentir, nem uma mentirinha. Não posso cobiçar nada, nem olhar para o carro do vizinho. Nada. Ok, é isto que quero, Senhor. Eu vou fazer isto, eu vou te agradar. E eu vou e começo. E agora chega uma tentação e eu quase menti, mas consegui me aguentar. E veio outra e quase menti outra vez, mas consegui. E a terceira não aguentei. E volto para o Senhor: Senhor, desculpa, eu menti outra vez. Mas espera aí que eu vou te agradar, espera um bocadinho. Eu agora vou ao segundo dia. Hoje vou respirar fundo. E não vou mentir hoje. Mas volto ao fim do dia e eu carrego um peso e chega a um ponto que eu chuto o balde, que eu digo: olha, Senhor, está vendo, olha, eu queria muito, mas não dá. Para mim não dá, esquece, pode-me queimar, eu não vou para o céu. Isto é uma coisa complicada. É assim, algumas pessoas dizem assim: olha, eu queria ir para a igreja, estou pondo a minha vida em ordem para ir para a igreja. E, meu amigo, eu tenho que te informar que tu nunca virás para a igreja, porque é depois de vires para a igreja é que Deus põe a tua vida em ordem.
Então nós estamos querendo fazer primeiro aquilo que é Deus que quer fazer. E Deus, nesse caso, Ele às vezes tem que ficar lá à espera. Eu às vezes tenho um problema para resolver no dia. E fico tentando e tentando, e vou e faço e tento e não deu, e vou tentar outra vez e tal. E Deus está lá esperando. E o anjo, você já imaginou que você tem um ser de mais ou menos 4 metros, calculo, ao seu lado, só esperando, dizendo assim: olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, é só para isso que eu estou aqui. Se você quiser fazer o trabalho, a obra sozinho, pode fazer, mas tem milhares de anjos lá, todos só assim, esperando. Qualquer coisa, uma oportunidade, a gente ajuda. Muitas vezes quando saio eu peço: Senhor, manda já uns anjos para lá, para preparar o caminho, ajeitar a coisa. Porque quando eu chegar lá vai ser muito mais fácil. E olha, eu já experimentei muitas vezes no meu dia, estou tentando andar, paro, faço uma oração. Às vezes é preciso 2, às vezes é preciso 3. No caso de Daniel foi preciso 21 dias, porque o caso era bem complicado. Mas Deus resolve, fica muito melhor resolvido. Estamos subutilizando energias, temos seres poderosos à nossa disposição e estamos querendo, mas sabe porque é que nós fazemos isso? Porque queremos sentir que eu fiz, fui eu que resolvi o problema. Isso é perfeccionismo. Quando eu chego a Cristo e digo assim: Senhor, olha, eu vou dar um outro exemplo que vai ajudar, um exemplo bíblico. Aquele homem que chegou ao rei e ele tinha uma dívida que algumas pessoas já fizeram as contas, considerando um salário da altura bem pago, aquele homem ia passar milénios para pagar aquela dívida. E o rei diz assim: você tem uma dívida. Ele diz assim: calma, senhor, eu pagarei tudo. Ele é um louco, ele não sabe o que ele está dizendo. Ele não tem noção da sua dívida. Então ele acha que ele vai conseguir pagar. E é por isso que ele depois não tem piedade com ninguém, porque o peso de ter que pagar aquela dívida, ele tem que cobrar de todo mundo, qualquer que seja o tostão. E ele não se sente perdoado, porque ele não vê o quanto ele foi perdoado, ele não tem sequer noção da dívida. Então ele não está vendo que aquela dívida do outro é muito menor do que a dele. Senão ele estaria com vontade de perdoar todo mundo, ele estaria tão contente que ele perdoaria todo mundo. Quando a pessoa vai para o perfeccionismo é porque ela não tem noção da sua incapacidade. Mas os perfeccionistas não são só aqueles que acreditam na vitória sobre o pecado ou que se pode viver sem pecar. Os perfeccionistas também são aqueles que acreditam que nunca é possível chegar sem pecar. Sabe porquê? Porque eles dizem assim, quando pergunta: então você acha que nunca chegaremos ao ponto de o Senhor operar em nós e não pecarmos? Ele diz: não, isso é impossível. Então o que é que você acha? Olha, eu não estou assumindo nenhuma posição, eu só estou mostrando os cenários. Olha, eu acho que vamos chegar até o melhor que pudermos e o Senhor aceitará isso. O melhor que quê? Então você não vai a lado nenhum, você não pode nada, você ainda não percebeu isso. Então ele acha que, olha o que é que ele acha? Ele acha que vir até aqui é possível, porque é até onde ele consegue ir. Mas ir até lá não é possível, porque ali só Cristo. Se ele percebesse que ele para vir até aqui precisa de tanto Cristo como para ir até ali, ele logo não teria nenhuma questão de: este pode, aquele não pode, ali chega, aqui não chega. Isto é perfeccionismo. E do pior, porque ele é disfarçado. O que significa refletir completamente a imagem de Cristo, eu creio que está claro. A lua debaixo dos pés reflete a luz do sol na mulher que é a igreja que está ali. Amigos, eu queria que passássemos um pouco mais à frente. O que significa guardar os mandamentos? Nós lemos que a guerra seria feita àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Primeiro eu apresentei lá aquela diferença. Guardar e crer nos mandamentos de Deus é a mesma coisa? Os demónios creem e estremecem, eles obedecem. Todos os demónios creem na lei de Deus, mas não guardam a lei de Deus. Então os demónios também são perfeitos, porque eles creem, não estão conseguindo porque a sua natureza está demasiado caída, então não está mal. O que significa guardar a lei de Deus? Já expliquei claramente, eu não guardo a lei de Deus para ser salvo, mas porque fui salvo. Eu quero deixar uma coisa bem clara: ainda que eu de hoje para a frente nunca mais pecasse, eu continuaria a ser um pecador. E aqui entra uma coisa muito, muito séria que nós precisamos entender, irmãos. Isto que eu vou dizer poderá mudar a sua vida neste momento. Não é porque eu inventei isto,
É porque isto é a mensagem do Senhor para nos ajudar a chegar até Ele. Muitos de nós adventistas passamos 20, 30, 40 anos de adventismo tentando vencer um defeito de caráter. E chega um ponto que a gente diz: eu não percebo tanto tempo de adventismo e não consigo. Faz anos que eu estou tentando isso. Porque nós não compreendemos a diferença entre duas coisas: pecado como ato e pecado como condição. Por exemplo, o que acontece é isto: eu cheguei aqui, não resisti, menti. E vou ao Senhor e confesso a minha mentira. Senhor, eu não devia ter feito aquilo. Às vezes a minha confissão é racional e não espiritual. Não houve um verdadeiro arrependimento. Eu não estou arrependido daquilo. Aquilo me deu jeito, eu até gosto. E outra vez, quando surgir a oportunidade, eu vou sentir logo vontade, porque aquilo vem mesmo no momento certo. Eu não estou arrependido daquilo. Mas eu sei racionalmente que o Senhor não gosta. Então eu vou intelectualmente, convencido, mas não convertido, eu vou dizer ao Senhor: Senhor, desculpa, eu não devia ter mentido. Ontem eu também menti, foi errado, desculpa, está errado. Eu prometo que eu não minto mais. Primeiro eu prometo uma coisa que não depende de mim. Hein? Daniel, eu prometo que eu vou emprestar o seu carro ao João. Não posso prometer, não é o meu carro, é o carro dele. Então, eu não posso prometer uma coisa que é Deus que vai fazer. Eu não vou, Senhor, eu prometo que eu vou fazer aquilo que és tu que operas em mim. Eu só posso entregar-me. Então, eu estou numa situação e confessei o meu pecado que eu cometi. E saio no dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia, voltei a cometer o mesmo pecado e volto para lá e digo: Senhor, desculpa, outra vez, isto. E depois chega um ponto que o diabo já começa a dizer: olha, eu estou achando que isso já começa a ser pecado contra o Espírito Santo, viu? Porque você já pecou tantas vezes. E você, nota-se que você gosta disso, porque você vai lá, pede perdão, mas volta fazendo o mesmo. Isto já tem uns aninhos que você está nisto. E a pessoa já começa a sentir complexos de culpa e tudo mais. Quando na realidade o problema dela foi este: ela confessou todos os seus atos de mentira, mas nunca a sua condição de mentiroso, que é a que gera as mentiras. Ela está focada no pecado como um ato e não o pecado como uma condição. Ainda que o povo de Deus chegue ao tempo da angústia e tenha todos os seus atos confessados, a angústia dele está porque ele ainda olha para Cristo como modelo e sente que precisa confessar a sua condição pecadora. É algo totalmente distante dele, e ele está tão próximo de Deus que ele vê isso com nitidez. Ele se sente um traste. Os outros olham para ele, diz o Espírito de Profecia, e dizem assim: olha, este homem como é um homem justo. Daniel, ele não orou dizendo assim: Senhor, por favor me atenda, eu sou um homem justo. Você vê que não está nenhum pecado meu registrado no livro. Ele se sente um traste, ele diz: Senhor, por favor, tem piedade, não executes o teu juízo, tem piedade, a nós pertence. Irmãos, precisamos entender e repensar a nossa espiritualidade em várias coisas. Ainda que eu nunca mais pecasse, sou um pecador e preciso de um Salvador, porque eu já pequei. Então eu preciso dessa graça. Portanto, deixar o pecado, vencer o pecado, não faz com que eu deixe de ser um pecador. Agora, o facto de eu ser um pecador como minha condição e confessar isso, não significa que eu continue pecando. Volto a dizer, muitas pessoas gostam muito do texto de Romanos 7, em que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. E muitos dizem assim: está vendo, irmão, isso é a minha condição, isso é a nossa condição de todo mundo. Isto é Paulo. Primeiro, isto é Paulo recém-convertido. Alguns dizem que não era convertido, mas ele já tinha passado pela experiência de Damasco. Ele estava iniciando o processo. Nós temos que entender conversão. Conversão, tanto no antigo hebraico como no grego, representa mudança de direção, arrependimento. Por isso é que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, e nós pensamos assim: espera lá, mas como Deus se arrepende? E no outro texto diz: mas Deus não é homem para que se arrependa.
é que as palavras têm as suas raízes e significados diferentes. Arrepender-se significa mudar de rumo e de direção. Então, o que Deus fez foi, estava abençoando estas pessoas, elas estão sendo fiéis e Ele se arrependeu, Ele mudou de rumo. Já não está indo naquela direção. E o que Deus pede é, você está vindo nesta direção, mas esse é o caminho da perdição. Arrependa-se, mude de rumo. Arrepender não é dizer assim, Senhor, desculpe que eu estou indo nesta direção, e continuar andando. Arrepender-se é, Senhor, se esta não é a direção, eu vou para ali. Mas acontece um problema com alguns. Eles vão numa direção, tomam consciência, se arrependem e depois ficam frustrados porque ainda não chegaram lá. Isso já é transformação, isso é o processo de santificação, é um processo de uma vida. O que ele não pode fazer é tomar atalhos ou voltar para trás no caminho da perdição. Ele continua de glória em glória até chegar à luz perfeita, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Quem é o amanhecer do dia perfeito? Quando for brilhar a estrela da manhã, o amanhecer é a segunda vinda. Quem é o dia perfeito? Este é o meu modelo, Cristo. Eu vou avançando nessa direção com mais luz e mais luz, refletindo cada vez mais o caráter, até chegar a Cristo, até Ele me vir buscar. Então, eu queria que nós entendêssemos uma coisa bem séria. Se é Jesus que faz a obra em mim, qual é o limite? Até que ponto Jesus consegue? Quanta capacidade vocês acham que Cristo tem? Em quê? Infinita. O limite sou eu. E qual é o meu limite? É porque Deus não consegue operar em mim porque eu sou um pecador? O limite é a minha entrega. Mas eu estou disposto a render o meu eu. Eu não gosto de falar em até que nível vamos chegar de deixar de pecar, porque o limite não está nesta terra, ele vai continuar pela eternidade afora. E eu não quero estabelecer um limite tão baixo como a segunda vinda. Eu quero um limite que esteja para milénios e milénios de eternidade, sempre cada vez mais semelhante ao meu mestre. Mas algumas pessoas querem achar que não, deixa lá o mestre. Quando a gente chegar lá, logo a gente vai querer imitá-lo. Se tu não aprecias o caráter dele aqui, também não apreciarás o caráter dele lá. Sabem, eu era fã de Leonardo da Vinci. Como artista, eu também inventava umas coisas. Ele é um homem com muitos talentos. Eu olhava, uau, Leonardo da Vinci, escrevia com 2 mãos, as coisas que ele fez. E eu vou-vos dizer uma coisa com toda a sinceridade. Desde que eu comecei conhecendo realmente a Cristo, eu sou tão, não gosto de usar a expressão, mas só para entendermos, eu sou tão fã de Cristo, que eu desejo muito ser como Ele. A última coisa que eu vou dizer, e se eu disser isto eu vou ficar muito triste para mim mesmo, eu não posso ser como Ele. Eu não vou dizer isso com alegria, tipo, então eu posso continuar sendo como sou, porque eu não gosto de como sou. Eu às vezes olho para Ele e digo, como eu queria ser assim. Você já alguma vez olhou para alguma coisa ou para alguém e dizer, como eu queria isto? Quando você quer uma coisa, você avança para aquilo realmente. E se você realmente quiser ser como Cristo, e o poder depende dele, o que é que falta para ser como Ele? O problema é que nós não queremos realmente ser como Ele. Há muita coisa em que eu olho para Cristo e o admiro, mas há outras em que eu ainda quero ser como Daniel. E essas coisas precisam ser confessadas, não os seus atos apenas, mas a condição. Eu espero estar esclarecendo coisas que podem estar a atrapalhar a sua vida há muito tempo. Eu queria avançar para a conclusão do nosso tema. Ainda falta um pouquinho, mas eu tinha uma coisa planeada. Não quero surpreender a Gabi como surpreendi a minha esposa. Mas Gabi, eu quando estava
preparando a mensagem, eu pensei assim, seria muito bom ter a Gabi e todo mundo cantando aquele hino junto, porque o hino é uma honra a Deus. O diabo vai ver realmente o que estamos escolhendo. E a Gabi fez um hino com um texto que diz que não veio sobre vós tentação, senão humana caída, ou humana pré ou pós, isso não interessa. Não veio nenhuma que ser humano, como Cristo fez, não possa suportar. Qual é a tentação que Cristo não te pode fazer vencer? Se Ele pode fazer vencer todas, qual é a dúvida de que estamos a debater? Porque se houver alguma que Ele não te possa fazer vencer, a Bíblia diz que aquele que cumprir toda a lei e falhar numa, falhou todas. Então eu não posso dizer que sou irrepreensível. Não posso dizer que na minha boca não se achou engano. Não posso dizer que reflito a Cristo. A Gabi, seria possível a Gabi cantar aqui connosco esse hino? Não sei se ela está por aí. Está vindo ali. Gabi, desculpa, foi de surpresa, eu podia ter avisado. Mas fica mais bonito assim. Queria que cantássemos este hino no contexto da mensagem que estamos a ouvir, creio da parte do Senhor, independentemente das minhas lacunas humanas, caídas. Às vezes as pessoas dizem assim, errar é humano, e eu acrescento sempre, caído. Errar é do humano caído. Deus criou o ser humano não para errar. Olha, irmãos, obrigado, Gabi. Não me compete a mim, como ser humano, definir até que ponto vai chegar a minha santificação. Essa é uma coisa que é salvação pelas obras e que não me compete. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar na mão de Cristo. Uma coisa sim me compete a mim. Se eu quero ter crescimento na graça, crescimento em Cristo, eu preciso ser humilde perante Cristo, entregar-me e render-me para que Ele me transforme. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Este é o problema que está aqui. Sabe qual é o limite? O limite é até onde eu sou capaz de diminuir. Até onde eu estou disposto a diminuir. Esse é o limite. Então, se eu disser assim, eu não vejo que eu vá ser capaz de diminuir mais do que aquilo, ali é onde eu vou chegar. Se eu vir e se me entregar, vendo que não sou capaz, e disser, Senhor, opera em mim o querer e o efetuar, porque não sou eu que opero. Eu tenho desejo,
mas o querer e efetuar é Deus que executa em mim. Se eu quiser me disponibilizar para Ele trabalhar isso, Ele não tem nenhum limite. Por isso eu não vou ficar debatendo até que ponto se vamos conseguir ou não deixar de pecar, ou se vai ser isto ou aquilo. Mas eu quero de qualquer forma que vejamos uma coisa. Pergunto: é possível Cristo ter uma total vitória sobre o meu eu? Sim ou não? Não há nenhuma dúvida sobre isto. A única coisa depende de eu ter uma total entrega do meu eu. E se houver uma total entrega, Ele diz que fará muito mais do que podemos pedir ou imaginar, para nos preparar irrepreensíveis para a sua vinda. Irmãos, eu quero que leiam comigo, por favor, Filipenses 1. E vocês vão ver aqui uma coisa muito importante. Filipenses 1. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 10. Prestem muita atenção a este texto. Tendo por quê? Como é que está no vosso? Certo. O que é que significa ter por certo isso? É garantido. Garantido. Estou garantindo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai conseguir fazer-vos chegar até aqui. É isso que diz aí? Fará o quê? Aperfeiçoará? Não será que esta palavra é perfeccionista? Aperfeiçoará. Aperfeiçoar significa tornar pleno, maduro. No grego é isso que significa. Pleno, maduro, no expoente máximo. Quando se diz um homem perfeito, quer dizer que ele já cresceu à estatura. Quando se diz perfeito em Cristo, crescemos ao nível da imagem de Cristo. Nunca como Cristo. Isto é muito claro. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará no dia de Jesus Cristo. É isto que diz a vossa Bíblia? É o que é que diz? Ops, até. Nós já falámos aqui sobre o até. Significa que é um processo que inicia e que vai até ali. Não é no dia de Jesus Cristo que Ele a aperfeiçoará, mas até ao dia de Jesus Cristo. Leia o versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Até quando? Até ao dia de Jesus Cristo. Eu queria ler aqui um texto muito sério. Atos dos Apóstolos, capítulo 52, página 298. Ninguém, olhem, eu até vou orar. Querido Pai, por favor, que a Tua palavra seja anunciada com poder e que o Teu povo se posicione perante ela com fidelidade, com tremor e temor, com respeito, porque com Deus ninguém se brinca, mas também entendendo que não depende de nós, mas de Ti, pelo Teu poder. Por favor, usa-me neste momento para mencionar as coisas que Tu inspiraste, em nome de Jesus. Amém. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, vida religiosa. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou por meio da sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Por si mesmo o homem é absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Desculpem,
Mas com o tempo que atravessamos hoje e as coisas que acontecem, eu vou ler isto tudo outra vez. Ouçam com muita atenção. Isto é o Senhor inspirando, se acreditamos que Ele inspirou a profetisa da nossa igreja. Senão não adianta dizermos que somos o remanescente que guarda os mandamentos de Jesus e acredita no Espírito de profecia. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição de caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida de piedade religiosa. Deus nos convida a alcançarmos, é um convite de Deus, quem vai recusar? A norma da perfeição. Qual é a norma? Cristo, o modelo, o padrão. E põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Essa é a norma que Ele diz que devemos alcançar. O Salvador mostrou por meio da sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, como é que eu coopero? Rendendo mais e mais o meu eu, podem os seres humanos alcançar nesta vida, não na glorificação futura, antes e até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição de caráter, seja o que for que você quer interpretar. Eu pessoalmente prefiro não interpretar nada, porque quando Deus quer dizer uma coisa, Ele quer dizer exatamente isto. Isto foi escrito em inglês, qualquer pessoa que fala inglês sabe do que é que estamos a falar aqui. Não estamos a falar de gregos e hebraicos. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Não é que podemos só alcançar a vitória por meio de Cristo, porque Ele venceu e eu pego essa vitória para mim. Isso é justificação. É que agora Ele pode fazer essa mesma vitória na minha vida. Isso é santificação. Ele não só fez um cheque pré-datado, um saldo contabilístico, como pode vir fazendo depósitos de glória em glória. Eu posso também alcançar a vitória completa. Perante o cliente está a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Irmãos, com sinceridade perante o meu mestre, como poderia eu pregar outra coisa? Podem chamar-me o que quiserem. Eu posso até ter dificuldade em ver como é que isto vai acontecer na minha vida. Eu não estou vendo como. Isso não me compete a mim. Eu não faço a mínima ideia como é que Deus vai executar isto. Isso para mim é uma coisa absolutamente impossível. Por isso o texto deixa claramente para eu saber que ao homem isto é absolutamente impossível. Então eu não sei, o Senhor faça como Ele entender. Eu quero ainda ler um outro texto muito sério. O livro Maranata. Estou quase acabando, são só uns textozinhos que vamos ler e depois poderemos refletir sobre isso para as nossas vidas e para os nossos lares. Maranata, página 223. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis, ouça bem isto, porque tenho ouvido muitas heresias, para dar aos fiéis o toque final da imortalidade. Repare que não disse o toque final da perfeição de caráter. O toque final da transformação da parte física em carne santa. Que isso não vai acontecer aqui. Por isso aquele movimento da carne santa estava errado. Quando Ele vier, quando Cristo vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover dos nossos defeitos de caráter que há, os defeitos que há no nosso caráter, ou curar-nos das nossas fraquezas, do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada, em mim tem que ser efetuada, eu não sei quanto a vós, mas creio que estaremos na mesma condição. Se acaso houver que ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Está em total consonância com a Bíblia. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e em honra, receberão então o toque final da imortalidade. Isso não é no caráter, isso é no corpo. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra
se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nestas horas da graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Agora, quando? Lembram-se que nós lemos um texto no outro dia que dizia que devemos estar nesta condição de refletir completamente o caráter de Cristo antes do quê? Antes de ser selados e de receber o quê? A chuva seródia. Então ela está dizendo até a vinda de Cristo, porque eu quero que entendamos agora muito claramente. Nós que já conhecemos a verdade, estamos agora num processo de selamento, de aprovação de caráter e selamento para recebermos a chuva seródia. Quando a recebemos, vamos levar a mensagem para outros que não conhecem a verdade. Eles vão recebendo e isso vai acontecer até fechar a graça. Mesmo passando pelo decreto dominical, o decreto dominical vai ser utilizado por Deus para levar ao mundo ainda mais a mensagem, e outros que vão ver o modelo de Cristo refletido nos seus cérebros vão dizer assim: eu quero ser assim. E nós vamos dizer-lhe assim: olha, sê meu imitador como também eu sou de Cristo. E eles vão vir e vão se entregar e vão ter que fazer em pouco tempo aquilo que nós tivemos muito tempo de fazer, porque o poder de Deus não tem limite, e eles vão ser aprovados refletindo o caráter de Cristo e estarão totalmente prontos para receber o Senhor nos ares, porque sem este processo ninguém pode passar pelo tempo de angústia, sem ter o caráter nesta condição. E nós já explicámos isso porquê, e eu quero repetir. Quero só ler mais um texto e vou concluir com uns pensamentos que eu gostaria que levássemos para casa. Ninguém diga, está em Mensagem aos Jovens, capítulo 25, página 99, parágrafo 2. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegarem a esta decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserem, não vencerão. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Mensagem aos Jovens, página 99, parágrafo 2. Eu vou dizer abertamente porque não estamos mais em tempo de brincadeiras. Se você conhece alguém que diz que não é possível vencer os defeitos de caráter, todos os defeitos de caráter, refletir totalmente a Cristo, seja anátema, heresia, inimigo do Senhor. Não estou julgando a intenção e sinceridade dessa pessoa, mas quando Deus diz uma coisa e inspira a sua profecia para dizer uma coisa, e eu digo, eu estou-me colocando em lugar de Cristo, como inimigo de Cristo quando faço isso. Eu quero concluir com esta ideia. Tudo na história da salvação é uma cooperação divino-humana. A Bíblia é um trabalho divino-humano, conceitos divinos imutáveis com palavras humanas que podem falhar. A Bíblia tem erros, os erros humanos. Às vezes a expressão do profeta pode não ser a mais perfeita. Há momentos na Bíblia em que o profeta quer se referir a um texto e ele refere outro. Mas os conceitos da Bíblia que são divinos são imutáveis, são perfeitos. Também a salvação é um trabalho divino-humano. Cristo é uma conexão divina-humana. Tudo no plano de salvação é uma cooperação. Muito tempo se tem pregado que conhecer Jesus é tudo. Isso é verdade, mas o que significa conhecer Jesus? O Espírito de Profecia nos diz claramente: se não fizermos esforços da nossa parte, nada vai acontecer. Eu quero que entendamos o seguinte: não sou salvo pelos meus esforços, mas sem os meus esforços não há salvação. Cristo não fará por mim aquilo que eu não posso fazer, mas quando eu faço o que está ao meu alcance, porque eu desejo muito, Ele opera e completa tudo aquilo que eu não posso fazer. Mesmo antes de ter chegado ao meu destino, enquanto eu caminhar nesta direção, eu sou perfeito. Não é uma questão de que eu já não peco mais ou peco. Eu sou perfeito nesse estado. Se eu estou perfeitamente em santificação e estou perfeitamente justificado. Não é possível
saltar de um estágio para o outro. Eu não posso começar a santificação, eu não posso começar a reforma sem ter sido justificado, sem ter sido perdoado e creditado na minha conta aquilo que eu não posso dar. Então as pessoas que tentam começar a santificação, mas não foram convertidas naquilo que estão a fazer, elas são as que desistem de ser vegetarianas, desistem de estar na instituição, desistem de fazer isto e aquilo e aquilo outro, porque elas estão caminhando na sua própria força. As duas coisas têm que estar juntas. Também não posso passar para a glorificação sem ver a morte, se eu não estiver plenamente santificado. E eu vou dar exemplos bíblicos, porque eu não quero falar das minhas ideias. Quando Jesus estava prestes a ser sacrificado, estava triste e Deus mandou 2 pessoas para o animar. Quem foram? Elias e Moisés. O que é que aconteceu com Elias? Trasladado sem ver a morte. A mesma coisa Deus queria fazer com Moisés, diz-nos o Espírito de Profecia e nos mostra a Bíblia. Mas foi Moisés trasladado sem ver a morte, porquê? Porque ele manchou a sua santificação no momento crucial. Então ele teve que morrer, porque a santificação é um trabalho de uma vida, para poder ser então depois trasladado. Aqueles que estão à espera de, como Enoque, ser trasladados sem ver a morte, têm que, como Enoque, andar com Cristo. Poderão 2 andar juntos se não estiverem de acordo. Significa que o seu caráter tem que estar em comunhão e refletindo plenamente o caráter de Cristo. E como andam juntos, eles vão juntos e o Senhor os toma para si. É muito bonito pregarmos que estamos à espera de ver o nosso Senhor nos ares, mas isso implica mais do que apenas desejar. Isso implica uma entrega que tem que acontecer na nossa vida para ser trasladados, porque eu devo ser 100% justificado, 100% santificado, para poder então passar ao nível seguinte. Eu vou dizer uma coisa, não quero utilizar isto mal, mas até mesmo nos jogos de vídeo tem que ser assim. Você não passa para o nível seguinte sem ultrapassar o nível anterior. Justificação, santificação e glorificação são processos cumulativos. Se eu morrer antes de chegar o Senhor, então no estágio em que estou, eu estou perfeito se eu estava caminhando na direção, porque o Senhor sabe que seria uma questão de tempo e eu estaria refletindo e caminhando com Cristo, e Ele pode me levar para o céu, porque eu não sou um risco. Mas se eu sou uma pessoa que não está crescendo em santificação, levar-me para o céu seria como levar um outro Lúcifer. Porque por muitos anos que passem eu vou continuar tanto tempo de eternidade como levei aqui para virar vegetariano, porque eu estou resistindo. Ou para mudar a minha roupa, porque eu estou resistindo. E o Senhor não vai levar resistentes para o céu. Eu quero terminar com estas questões. Já disse várias vezes que vou terminar e vou mesmo. Suponhamos que é impossível guardar a lei e ter um caráter perfeito. Eu já perguntei isto e quero que vocês pensem seriamente. Como vocês viram, eu não estou aqui a dar respostas. Eu não disse aqui em nenhum momento, nós vamos chegar ao momento que não vamos pecar mais. Você tira a sua conclusão. Eu não preciso ser a consciência e a mente de ninguém. E quem quer que tente ser a sua mente e consciência, não está agindo no Espírito de Cristo. A cada um Deus deu uma consciência. E o Espírito Santo é que convence. Se alguém está tentando te convencer, está fazendo o trabalho do Espírito Santo. É um anticristo. Porque o Espírito Santo dá testemunho de Cristo, e todo aquele que se coloca no lugar desse testemunho está quer dizer em lugar de. Olhem o que é muito simples. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado. E quando o nosso advogado sair, o que temos? E se pecarmos? Temos anunciado ao mundo que somos a única igreja que defende a mensagem do santuário e que essa mensagem ajuda a entender tudo, e isso é verdade. Justificação, santificação, glorificação. Eu entro com o meu pecado, transponho o pecado para o Cordeiro, o sangue do Cordeiro é transposto a culpa para o santuário, do santuário o sumo sacerdote no dia da expiação faz a purificação do santuário, transpõe aquela culpa para o inimigo, para o bode. Agora vamos imaginar que fechou a porta da graça, eu não estou a fazer afirmações,
estou a deixar uma pergunta para vocês responderem. Eu não tenho essa resposta, senão com uma coisa que parece um bocado complicada e difícil, mas eu não vejo outra resposta. Se alguém tiver dentro da palavra, por favor me mostre. Eu estou aqui, não era preciso afinal se calhar refletir o caráter de Cristo para receber chuva seródia, nem nada disso. Fechou a porta da graça e agora eu pergunto, eu cometo um pecado, posso até transpô-lo para o Cordeiro já tirou tudo para o santuário, vou voltar a pôr nele? Posso até transpor para o santuário acabou de ser limpo e o sumo sacerdote já não está lá, ele vestiu as vestes reais. Vai ficar sujo o santuário e vai ser limpo quando? Já estamos no processo de transpor as culpas para o bode. Eu vou transpor diretamente para o bode? Como fica o sistema do santuário aí? Já foram fechados os processos? Eu quero que entendamos algo muito sério. O fechar da porta da graça é o prazo que o advogado lhe dá para remeter o seu processo para que ele te possa defender. Qualquer advogado tem um prazo. Só que eu quero que entendamos uma coisa muito séria. A porta da graça tem um fechar universal, que é o momento em que Deus, como fechou a porta da arca, vai fechar para toda a humanidade. Pedro chegou uma vez a Cristo e disse assim, perdoaremos até quantas vezes? Até 7? E Cristo disse, não, até 70 vezes 7. 490 anos de perdão ele deu a Israel. 70 vezes 7, 70 apostolado, 7 períodos de apostolado para levarem a mensagem. Foi a sua graça. Aí ele fechou a porta da graça a Israel. Israel fechou a sua porta muito antes. O sumo sacerdote fechou a sua porta quando condenou Cristo. Eles fecharam a porta com várias perseguições, mas o Senhor ainda considerou Israel. Mas chegou um momento em que o Senhor fechou a sua graça. Também vai acontecer o mesmo no fim da história da humanidade. O Senhor vai fechar a porta da graça. Mas pode ser que muitos fechem eles mesmos essa porta antes. E eu quero que você tenha consciência no seguinte: para nós chegarmos a um ponto de refletirmos o caráter de Cristo, para podermos receber a chuva seródia, só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Só a chuva temporã. Significa que o Espírito Santo tem que trabalhar e insistir muito comigo, e eu tenho que ser humilde e ir aceitando e ir avançando. Olha, eu vou dizer uma coisa: eu nunca descobri tanto defeito na minha vida como nos últimos 2 anos. Desde que casei descobri vários, mas agora está, eu não pensei que eu fosse tão defeituoso, e o Espírito de Profecia nos diz que Deus nos coloca defeito sobre defeito, o mais que nós podemos aguentar. É como quando você vai ao ginásio, põe o máximo de peso para desenvolver os músculos, quando você não aguenta mais é o limite, depois descansa um pouco e lá vem ele outra vez, quer-te mostrar mais uns defeitos, e o Espírito Santo trabalhando. O Espírito tem trabalhado na igreja adventista poderosamente. Esta não é mais uma igreja como Laodiceia que dorme. Eu vejo pregadores pregando mensagens extraordinárias de reavivamento, dizendo o que o povo precisa de fazer, dizendo para o povo voltar à reforma, e todos aqueles que atenderem vão fazer a reforma dos sentidos, vão fazer a reforma da alimentação, vão fazer a reforma do vestuário, e vão avançando em humildade, nunca se sentindo melhor do que os outros, e vão chegar a um ponto em que Deus diz assim: o grão está maduro, vejo o meu caráter nesta pedra que eu estou a polir. Pode ser derramada a chuva seródia. Diz o Espírito de Profecia que ela pode ser derramada no irmão ao meu lado e eu nem me aperceber, porque em todo este tempo que o Espírito Santo esteve em estar com a igreja adventista, muitas pessoas tiveram a dizer: fanáticos, perfeccionistas, não é preciso a saia desse tamanho, não é preciso comer assim, nós estamos em Levítico, resistindo. Vamos chegar a um ponto em que 2 grupos que se estão formando vão chegar a um clímax. Uns que atenderam tanto ao Espírito Santo que o Senhor lhes pode dar uma segunda volta, uma segunda dose, e outros que rejeitaram tanto o Espírito Santo que fecharam a sua graça. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Isto é o que está a passar hoje no nosso meio. As pessoas estão a desperdiçar. Diz que a sacudidura virá porque muitos não suportarão o testemunho da testemunha verdadeira. Resistirão a esse testemunho e isso é o que causará a sacudidura. Essas pessoas
constituirão um estado de pecado contra o Espírito Santo e cegueira. A cegueira que vai levá-los a trair os seus irmãos, a abandonar a igreja, a juntar-se aos de Samaria, ao meio evangélico, e vão também minar desse meio quando nós formos ali profetizar, e depois vão se mobilizar para ir até às pessoas dos governos para fazer um decreto para travar esses fanáticos. Já estamos aguentando essa gente desde que estávamos lá na igreja. Eu quero que entendamos, irmãos, uma coisa. Você acredita na Bíblia? Jesus disse assim: se me amardes, tentareis guardar os meus mandamentos? Como é que está lá? Guardareis os meus mandamentos. Diz assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é fraquinho e não legalista. É o quê? Mentiroso. Aquele que me ama, ele não vive pecando ou não falta à igreja. Não vive pecando. Eu já escolhi a versão mais fácil, porque algumas versões dizem mesmo não peca, mas alguns ficam chocados com isso. Aquele que começou a boa obra em mim, a terminará no dia da glorificação. É isso? Até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E em Mateus 19, 26 diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Podes tu crer nisto? De acordo com a tua fé, assim te será feito. Quero dizer uma coisa aos meus irmãos como últimas palavras. Chega de mensagens poderosas de reavivamento. Alguns de nós estamos a ficar viciados em pregadores de reavivamento. É hora de começar a passar à prática. A render-se realmente ao Senhor e a deixá-lo operar. Senão vamos criar uma espécie de emoção de assistir pregações, mas que não estão a ver nenhum resultado. Os irmãos da igreja não vão nunca acreditar em teorias de vitória sobre o pecado. Alguns nem na prática. Mas o que nós precisamos não é de mais argumentos sobre a vitória sobre o pecado. Só precisamos de um argumento: o caráter de Cristo. Porque é o caráter de Cristo plenamente refletido nos seus filhos que fará o alto clamor. O caráter de Cristo no mundo é uma coisa tão bela que é impossível que o mundo inteiro não veja isto. E se você está com Cristo, você vai desejar ser assim. E se você está tomado pelo inimigo, você vai odiar aquilo. Isto é o que vai dividir entre decreto e selo e fazer a última história deste mundo. O conselho para a Laodiceia, em Apocalipse 3, 18, é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O Espírito por si diz que esse ouro representa o amor purificado pelas dificuldades, burilado. O perfeito amor lança fora o temor. Provavelmente alguns sentados aí estão a pensar o mesmo que eu. Irmão, isto é terrível, doloroso. Isto quase que me desanima, porque você e eu ainda estamos muito para nós mesmos. Você e eu ainda estamos olhando muito para nós mesmos. Olhemos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É possível ao homem andar sobre as águas? É possível ao homem ressuscitar os mortos? É possível ao homem ter o caráter de Cristo? É possível ao homem guardar a lei? Tudo é possível àquele que crê, porque o que não é possível ao homem é possível a Deus. Se você andar sobre as águas, olhando para Cristo, não se afundará. Se você olhar para si, sucumbirá. Quero convidar-vos para uma última oração.
uma oração de bênção da parte do Senhor. Pai Santo e poderoso que habitas nos céus, Senhor, chegamos a um tempo como nunca houve e brevemente teremos uma angústia também como nunca houve. Este processo de rendição do eu é algo que precisa começar já. Na realidade, já deveria ter começado. Por favor, instiga, inspira e dá-nos poder para fazer e deixar de fazer essa obra na nossa vida. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial no nome de Jesus sobre todas as pessoas que vieram a este lugar, que lhes dês, em primeiro lugar, firmeza de caráter para não condescender para a esquerda. Em segundo lugar, humildade de Cristo, que eles vejam que a humildade de Cristo é a chave para que não caiam para o caminho da direita, que não critiquem os seus irmãos, que não critiquem a igreja. E terceiro, um verdadeiro espírito para uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade, em total entrega a Ti. Fortalece, por favor, Senhor, eu te peço, a Tua igreja. Opera e toma o comando, eu suplico. Prepara-nos para receber o refrigério da chuva seródia. Te peço em nome de Jesus. Amém.